De volta. Todo mundo já lanchou, não é? Enfim, aí estão me dando aqui, ok. Pedi à professora para distanciar mais o microfone para melhorar o áudio. É? Tá. Fica melhor? O áudio está ruim, mas eu acho que o áudio está ruim não é por aqui, não. Viu? Por isso é o pessoal de Francisco, né? Áudio ruim. É não, o pessoal de... não sei o que, de Canidé. Tá certo? Ok, vejam, porque não é o áudio distanciar, nem, eu acho que não é isso não, a questão é mais local mesmo, tá? Gente, eu estava olhando aqui alguns questionamentos que foram feitos, né? Opa, dá um alô aí para Padre Marcos. A professora Kátia e a professora Ailma estão em Padre Marcos, querem dar um alô aí para todo mundo? Hã? Estamos aqui, a professora Ailma e Kátia. Vamos entrar aí em Padre Marcos para ver se vocês conseguem falar e dar um alô aí para a turma. Tá bom? Será que tá certo aí, Júnior? Disponibilizar aí Padre Marcos, a professora Ailma e a professora Kátia, elas estão visitando os polos, né? A visita técnica, aí vamos ver a possibilidade, viu? E aí a gente vai conversando aqui, Vila Nova, tá certo? Bacana demais, viu? Ótimo, o Padre Marcos está dizendo que quer, tá bom? Mostrar autos, estão pedindo para mostrar autos também, tá bom? Fronteira. Mas se for assim, vai mostrar a todo mundo. Enfim, nós vamos ter ainda a oportunidade. Olha, dia 6 de janeiro, nós vamos ter a outra aula. E a história da prova presencial. Enquanto vão ajeitando aqui, tá certo? Vamos colocar aqui alguns questionamentos e algumas situações. Algumas pessoas perguntaram, professora, é para estudar pelo livro para a prova? É para estudar por onde vocês puderem e quiserem. Oh, minha Catita linda do coração! Olha ali o pessoal. Vocês estão onde? Ó, a Ilma também! Amo vocês, amo vocês, amo vocês! Olha a turma 10 da UES, fica arrepiada, gente. Aí é o pessoal que não está brincando, não. Viu? Para vocês terem uma ideia como a coisa é séria. Né? Professora Kátia foi para Belém do Piauí, professora Ailma, que é a nossa pró-reitora, já estão em Padre Marcos, fazendo a visita nos polos, acompanhando todo esse processo, assim como o professor Vinícius também está acompanhando do lado norte, tá certo? Todo mundo a postos e atento, tá bom? No dia de hoje. Dá um alô aí, diga aí alguma coisa. Diga aí alguma coisa, tá bom? Veja a possibilidade de você falar aí alguma coisa, tá? Todo mundo empenhado, tá aberto aí o áudio, pode falar. Tô ouvindo aí vocês. Afasta só um pouquinho, Kátia, para aparecer melhor a imagem. Olha as cores melhorando. Olha a coordenadora zona aí pesada, gente. Tá de dieta, viu? Já ela tá sem peso. Deixa eu arrumar aqui minha roupa. Eu vim tão bonitinha hoje pra vocês, ó. Tirei o gorro, não é? Porque tava muito quente minha cabeça. Bora, Tita! Professora Kátia. Kátia tá sem áudio. Já respondeu as questões de vocês, viu? Isso. Alô para Lagoa Alegre, Capitão Gervásio, Lagoa de São Francisco. Continua sem áudio. Vou sentar aqui. Ei, Kátia, é preciso vocês ativarem o microfone. Vocês estão com o microfone desativado. Ativa o microfone. Tá engraçada, ela metendo aí a cara. Ô, Jesus. Deu certo não, amiga? Não tá ativado. A técnica aqui tá falando que não. Olha se o microfone tá ligado. Nova Santa Rita.
Oi, alô pra vocês aí de Nova Santa Rita. Tá? Vixe, São João do Arraial, uma beleza, que eu estive com a professora Kátia, nós fizemos aí uma pesquisa, não é? Aplicamos uma pesquisa, São João do Arraial, Papa Capim dos meus sonhos, viu? Uma beleza. Cabeceiras, outro lugar muito bom, indo para São João do Arraial, passamos por Cabeceira, Zé de Freitas, uma beleza, o Piauizão vibrante, de norte a sul, de leste a oeste. Vamos que vamos. Não deu certo? Então vamos deixar para outra oportunidade, né? Tá certo? Então vamos deixar para outra oportunidade, para a gente não perder tanto tempo, né? Então deixa eu colocar aqui. Só me coloca aí ao invés do slide, coloca na tela inteira, tá, Júnior? E aí, né, porque, só para responder aqui alguns questionamentos que fizeram, tá bom? Que eu achei interessante que eu pudesse retomar, viu? Eu queria que tirasse o retorno da voz. Olha, perguntaram aqui o que foi que levou Elton Maio a realizar a experiência de Hawthorne. Olha, como todas as experiências, tá certo? Desses teóricos, de uma forma geral. O que levou, na realidade, foram eles quererem entender um fenômeno e melhorar esse processo de produtividade dentro das organizações. Tá certo? Então, o que levou Elton Maio a realizar essa experiência de Hawthorne? Era a questão que eu falei para vocês do nível de produtividade, ou de ter problemas, né? Começar a ter problemas na operacionalização e no nível de produtividade das organizações, né? E a partir daí eles quererem, então, entender esse fenômeno, tá? E encontrar soluções, ok? Primeira pergunta. A segunda, que eu achei muito interessante, a pessoa perguntou assim, como que a teoria, não é clássica, que se contrapõe muito, não é, a teoria de relações humanas, como é que elas podem ser complementares? Deixa eu só explicar. Todas as teorias, elas têm limitações. Apesar de elas serem antagônicas, como você bem colocou, não é? Elas são antagônicas, são. O foco de uma é bem diferenciado em relação ao foco da outra. Mas é que a que vem logo depois, ela complementa. Tá certo? Todas as teorias, aquilo que eu havia falado para vocês, vocês vão encontrar críticas a todas as teorias. O processo, a necessidade de evoluir, né, no entendimento dos fenômenos que acontecem dentro das organizações, e é o que a ciência da administração ela se propõe, tá? Isso faz com que uma teoria, mesmo sendo antagônica, ela venha complementar uma outra. Em relação a quê, professor? As limitações. Entendido? Taylor estudou mais o ambiente de tarefas, mas a noção dele era muito mecanicista, mas Fayol não ficou atrás, né, na teoria clássica, apesar dele ter entendido a estrutura, ele ter descoberto o trabalho em equipe, algumas coisas assim, mas houve uma limitação do campo de estudo, tá certo? Outros teóricos que vêm, eles vêm, mesmo que de forma antagônica, tudo que ele vem, os outros teóricos vêm a descobrir, tá certo? Eles complementam os estudos dos outros que são mais limitados. Os estudos dos teóricos anteriores, tá certo? Ampliando mais aí o campo de visão e conhecimento. Entendido? Então, é nesse sentido que eles são complementares, apesar de serem antagônicos, de certa forma. Quer dizer, não é que seja de todo antagônico, eles se complementam. Eles entendiam, os primeiros entendiam, né? A primeira abordagem clássica, ela tinha um entendimento de que o homem era a visão completamente mecanicista. De que o homem era, único e exclusivamente o que interessava naquele momento, eram as relações de poder, segundo Fayol, e a relação lá no ambiente de tarefa, a relação motora, beleza. E os aspectos emocionais, foi isso então que a turma, né, digamos assim, os teóricos humanistas, eles vieram a complementar e descobriram, porque eles deram mais ênfase nesses aspectos aí, tá certo? Emocionais. Agora nós vamos falar sobre essa teoria aqui, que é a teoria da burocracia. Tá bom? E dentro dessa teoria da burocracia, o que é interessante? Dentro da teoria da burocracia. Bora lá? Olha aí. Deixa eu só colocar aqui, fazer uma colocaçãozinha para vocês. A teoria da burocracia, se a gente for atrás da ordem cronológica, ela vem um pouquinho antes das relações, o processo começou. Ela tem a base dela, é sociológica.
Na realidade, essa teoria, que a gente chama de abordagem estruturalista, ela vem antes e depois. Ela inicia um pouco entre o movimento da teoria clássica e o movimento humanista. Tá certo? Ela tem uma base sociológica e a proposta é essa. Os estudiosos, eles começaram a estudar todo esse processo e a conhecer a estrutura dos grupos, as relações de autoridade, tá certo? Então, eles começaram a partir daí, tá bom? Por isso, por questões mais didáticas, porque ela está dentro de uma abordagem que a gente chama de estruturalista e tem uma teoria chamada estruturalista, é que se coloca um pouco para depois a teoria humanística. Tá bom? Eu só estou explicando aqui isso, mas quem é o principal pensador e quem é o ícone, a pessoa que mais, digamos assim, se destacou nesse processo da burocracia, é um rapaz chamado Max Weber, uma beleza, não é? Eu achei ele tão bonitinho, viu? Se ele existisse hoje, ele me quisesse, talvez eu pegasse, viu? Bom, mas o que é importante aqui? Da mesma forma, olha só a situação. Duas questões que a gente tem que considerar. Ele é pós-movimento de Primeira Guerra, fica entre uma e outra, tá certo? Ele, mais ou menos em 1930, então ele vem depois da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Isso aí é importante, professor? Gente, porque foi um momento de depressão econômica, tá certo? E esse momento de depressão econômica, ele impacta muito socialmente, psicologicamente, todas as pessoas. E as organizações, então, esse momento, não é? Existia, de uma certa forma, já uma diminuição no processo industrial, algumas dificuldades aí nesse processo industrial, tá certo? E era uma época que a atividade econômica principal era a industrialização, né? Era esse processo industrial, tá certo? O que Elton Maio, o que Max Weber, em que foi de novo que Max Weber, qual foi o foco dele de estudo? A estrutura social, tá certo? Por isso ele coloca foco nas estruturas. Tá bom? E o que ele queria, na realidade? Fazer aqui um equilíbrio, equacionar os teóricos clássicos com as relações humanas, tá bom? Então, vamos ver aqui o que é que preconiza e quais são as origens. Eu vou sempre usar aquilo que eu havia falado para vocês, as figuras. Pode colocar podem colocar mais aqui o slide, tá bom? Que eu vou só desenvolvendo aqui, que fica melhor para os meninos visualizarem, tá? Então, qual é a origem, na realidade, da teoria da burocracia? Né? Ela tem alguns aspectos, não é, bem importantes, tá bom? Um deles é o surgimento da sociologia da burocracia, tá bom? A fragilidade e parcialidade das duas teorias, clássica e relações humanas, mas principalmente, prestem atenção, quando na realidade ele veio a desenvolver essa sociologia da burocracia, que foi que eu chamo de revolução social, não é? Foi por conta de uma demanda e de uma situação do crescente tamanho e complexidade das organizações, tá certo? Outra questão, necessidade de um modelo de organização que fosse, de certa forma, mais racional, mas considerando o aspecto humano. Tá certo? E, Júnior, por favor, coloque mais a figura aqui do slide, tá? Em destaque, tá bom? Me coloque assim no cantinho, viu? Porque o que é que acontece? Que eu queria mostrar aqui e destacar mais a figura aqui para vocês. Então, esse momento, ele veio com uma proposta, né? Tá aí, olha aí as coisas melhorando, né? Júnior arrasou, viu, Júnior? Obrigada. Então, essa questão, ele dizia assim, olha, não vai conseguir ou não vai. Alguém perguntou, a burocracia auxilia ou prejudica o funcionamento pleno de uma repartição empresa? Já pediram e já foi ampliado, né? Sobe só um pouquinho aí, a pergunta anterior, né? Vamos tirar aqui nossas conclusões, né? Ficou bem melhor, Jóia, ficou bem melhor, né? Não, eu queria a pergunta anterior a essa, de Canidé, tá certo? Antes, queria que botasse antes, tá certo? Não. Não é essa não, antes. É porque eu queria... A burocracia... Não, antes. Subir mais. Porque fizeram um questionamento aqui que eu achei interessante. Subir. Sobe mais. Não é isso que eu quero, não. Não é isso que eu quero, não. Pode deixar no mesmo lugar. Eu quero só que suba a pergunta. Aí, isso, vai. Aí, bem aí, ó. A burocracia, auxilia ou prejudica o funcionamento pleno de uma repartição empresa? Beleza. Essa pergunta aí, não, é ainda mais em cima. A serventia da burocracia. Mais em cima, sobe mais um pouquinho, Luana.
Enfim, qual a serventia da burocracia? Tá certo? Quem vai, na realidade, concluir são vocês. Vamos aqui desenvolver e cada um chega, tá certo? Às suas conclusões. Burocracia é uma coisa boa ou ruim? Qual é a noção que a gente tem de burocracia? Quando se fala em burocracia, normalmente, todo mundo tem uma noção boa ou ruim. Normalmente, quando se fala em burocracia, é um termo pejorativo. É ruim, não é? Mas o que foi pensado, a forma como foi pensada por Max Weber e foi proposta, era uma coisa excelente. Tá certo? Era para ver, na realidade, para fazer com que as coisas acontecessem da melhor forma possível, portanto, de forma mais eficiente. Tá certo? E a proposta dele é porque ele dizia assim, olha gente, se a sociedade continuar da forma como está, e as organizações com suas complexidades, elas continuarem da forma como está, não vai haver sustentabilidade. Aí você pergunta, e qual era a forma que essa sociedade estava? E eu coloquei uns textos complementares para vocês, lá no material, e um texto complementar sobre essa teoria da burocracia. Se eu não me engano, ele tem umas 4 páginas, né? E aí, o que é interessante que a gente coloque aqui, o que seria, ou o que acontecia naquele momento, tá, que não gerava essa sustentabilidade social vista por Max Weber. Por exemplo, existia um comportamento nas organizações, de uma forma geral, principalmente no que diz respeito às estatais, de nepotismo. O nepotismo, no entendimento dele, excluía uma maioria e incluía outros. Ou seja, eu preciso ser amigo do rei para poder ter acesso a. E o que é que Max Weber dizia? Se continuar desse jeito, nós teremos uma sociedade desequilibrada. Porque só vai ter acesso quem puder ter, ou quem tiver, ou quem for amigo do rei. Quem puder ter acesso a. Tá certo? Atualmente no Brasil, ela torna o trâmite dos processos lento e moroso. No Brasil e no mundo inteiro, de uma certa forma. Porque a gente vai ver a disfunção da burocracia. E não a proposta real do que seria a burocracia, na sua essência. Tá bom? Então vamos entender primeiro o que era a burocracia, todo esse movimento, para depois a gente chegar às conclusões do que existe, qual é a noção o senso comum que todo mundo tem da burocracia, mas a proposta era bem diferenciada. Então o que ele dizia? Olha, gente, se nós não tivermos, né, ou não formos rever aqui como, dada a complexidade, dada a expansão das organizações, enfim, o ambiente onde nós temos, se nós não repensarmos, né, a forma de acesso, de como as organizações podem se organizar para serem mais eficientes, fazerem a coisa da melhor forma possível, não vai haver sustentabilidade. E entra aí, não é, muita noção do estado dessas organizações que desenvolviam na realidade, os diversos setores responsáveis cuja responsabilidade, né, a questão da gestão pública, da administração pública, tá bom? Como é que eram desenvolvidos nessas organizações? Ele disse, da forma como está, não dá. Nepotismo não dá. Outra característica que eu até coloquei era a questão das tendências mesmo, né? Algumas questões mais tendenciosas, a dar mais, digamos assim, benefícios a alguns grupos em detrimento de outros, tá certo? A parcialidade e até de uma certa forma, coloquemos assim, uma desumanidade que gerava, né? Ou a desvalorização, enfim, de alguns aspectos humanos, tá bom? Então, dentro dessa lógica aí, né, de alguns aspectos sociais, então, dentro dessa lógica aí, mas ele pode parar, porque do jeito que está, não dá não, tá bom? Então, na realidade, tinha que existir essa necessidade aqui de uma racionalização maior para que as coisas dessem certo, que se pudesse proporcionar, tá bom? Eu coloquei de novo, como eu havia dito para vocês, aqui... Não... É porque esse quadro, ele é muito sensível, sabe? E aí, tá. E aí eu tenho que retomar aqui, só um pouquinho, tá? Com vocês aí. Não tá dando muito certo aqui. Pronto, agora deu. Tá certo? Então, vamos só ver aqui. As origens, né? Só voltando aqui, viu? Apesar de eu ter mostrado a figura, mas eu coloquei de novo, tá bom? Textos, viu? Luana, se tu pudesse tirar, professora, em Conceição não tem Max Weber, mas tem um professor beleza, kkk, brincadeira, só para quebrar o gelo. Não tem Max Weber, mas tem um professor beleza. Oh, que coisa boa, não é? E aí, se ele tiver os conhecimentos aí de Max Weber, uma beleza mesmo. Tá bom? Lá de Canidé. Então, o que é que acontece?
qual é a origem? Não é que eu já havia mostrado ali, mas eu coloquei um textozinho aqui. A fragilidade e parcialidade da teoria mais mecanicista clássica, a teoria das relações, que existia aí um romantismo, né, ingênuo, e ambas, apesar de ser oponentes e contraditórias, mas que não possibilitaram, na realidade, uma abordagem que fosse mais global. Aquela história que eu falei, toda teoria que vem depois, tá certo? Ela vem para complementar alguma limitação da teoria anterior. Entendida? Nesse sentido que elas são complementares, tá bom? Então, o que mais? Uma necessidade de modelo de organização que fosse mais racional. Tudo isso que está escrito aqui, gente, foi o que eu coloquei nessa figura aqui. Tá certo? A fragilidade das duas teorias anteriores, a necessidade de um modelo de organização mais racional, o crescente tamanho e complexidade das organizações, como é que essas organizações poderiam se sustentar e, socialmente falando, essa sociedade poderia se sustentar. E o ressurgimento aqui da sociologia da burocracia, tá bom? O que mais? Ainda nas origens, o tamanho e complexidade, o ressurgimento da sociologia, tá certo? A necessidade de uma forma de organização humana que se baseasse nessa racionalidade e a questão da racionalidade, não é que o capitalismo aí impunha nesse momento, tá bom? Então, no final das contas, a figura que bem resume... Luana, por favor, tira os polos de novo, porque está bem no meio da figura, tá bom? Então, o modelo burocrático, resumidamente, obrigada, resumidamente, olha aí o que esse modelo racional, social, burocrático de Weber, na realidade, ele colocava. Ele falava de um sistema social racional, né, que se chama burocracia, e que existia, então, a exigência de um controle maior, tá certo? E como consequência, não é, nós teríamos a previsibilidade. Olha o que ele queria. Ele queria que tivesse a previsibilidade, tá certo, do comportamento, para que houvesse uma maior eficiência, ok? E ele dizia também do contrário. Olha, se não acontecer isso... Oh, Jesus, é porque esse quadro é muito sensível. Se não houver, não é, esse controle, nós teremos consequências imprevisíveis, que é o que a gente chama de disfunções da burocracia e que é o que a maioria da população entende como sendo a burocracia. E que a gente observa pela ineficiência dentro das organizações. Entendido? Então, assim, qual era a proposta de Max Weber? Um maior controle e que as coisas todas fossem previstas, fossem antecipadas. Para quê? Para que a gente, a partir daí, pudesse ver uma maior eficiência, a melhor forma das organizações desenvolverem tudo. Entendi disso? Tá. Mas o que foi que aconteceu? Aconteceu que as consequências... não é nem só a questão da falta de controle, mas tiveram no meio do caminho aí algumas, digamos assim, situações, né, imprevistas, e essas situações que não foram, ou não foram previstas, ou até foram, mas elas foram, digamos assim, houve uma disfunção disso daí, e a essa disfunção é que se entende, que ela gerou essa ineficiência, é o que se entende como senso comum do que é a burocracia como sinônimo de um termo pejorativo. Entendido? Então, quando se fala em burocracia, assim, Ave Maria, a empresa tal é burocrática demais, empresa fulana tal, nossa, e essa burocracia não é como uma forma de elogiar, mas é como uma forma, o contrário, né? É de criticar, e uma crítica bem negativa, tá? Eu me lembrei agora aqui de uma pergunta que haviam feito, né? Anteriormente ali, eu esqueci de comentar, e aí talvez seja o momento. A tendência hoje é das empresas serem cada vez mais elas diminuírem essa ineficiência e irem, né, para esse processo de eficiência, tá bom? Elas procurarem cada vez mais serem eficientes, né? E muitas vezes para isso elas se distanciam da noção do senso comum equivocado, né, da burocracia, tá certo? Houve um tempo que o próprio Estado brasileiro tinha estado o Ministério da Desburocratização, né? Como que esse processo de burocratização fosse uma coisa bem ruim. E ainda hoje se tem essa ideia, tá? Uma é isso que eu ia comentar. A outra é que alguém me fez a pergunta no chat, falando sobre, professor, as organizações hoje, elas utilizam as ideias, né? Enfim, o que preconizava, a preocupação de automar, sim. Eu até ia fazer uma externa para mostrar para vocês, depois eu digo, não, deixa quieto. Né? Depois a gente pode ver em outra oportunidade de fazer mais alguma coisa, numa outra disciplina. Por quê?
existem várias empresas e hoje todas essas teorias elas são aproveitadas, muito aproveitadas, na hora de gerenciar, tá certo? Na hora de administrar uma organização. Há momentos em que há ainda essa sensibilidade ou essa, digamos assim, valorização do processo de humanização das organizações, mesmo que uma empresa tenha a finalidade lucrativa, não tenha dúvida. E no momento de crise como esse, o principal fator que faz com que as organizações promovam a sua sustentabilidade é diminuir custos para poder ter um nível de lucratividade que permita que elas se perpetuem, que elas continuem, tá certo? Em sendo assim, entra um pouco ou briga um pouco com essa situação, ou com essa questão das pessoas, né? Enfim, não tenha dúvida, tá certo? Só que ainda existe essa preocupação, porque com o ser humano dentro das organizações, porque tem um entendimento mais do que nunca que o diferencial de toda e qualquer organização são as pessoas que a compõem. Entendido? Então, nesse sentido, há sim uma preocupação das organizações, de uma forma geral, de manter os seus funcionários, de manter, né, seus colaboradores, enfim, de uma forma motivada. E que a motivação, muitas vezes, não é aquela só de ganhos ou de benefícios materiais. Muito ao contrário, um clima organizacional bom, né, enfim, há outros fatores, né, que mexem com o emocional, né, eles são valorizados e fazem parte do gerenciamento de pessoas nas organizações. Tá bom? Eu ia trazer para vocês, tem vários, o próprio Estado, de uma forma geral, por meio da Secretaria, né, de Administração, existem vários, por meio da Escola de Governo, existem várias políticas. Nós temos hoje várias empresas que fazem isso com maestria. Nós tivemos a empresa como o Hospital Francisco Vilar, que ganhou, não é? Entrem no site lá, Hospital de Olhos Francisco Vilar, e vejam o que é que essa empresa faz, tá certo? No gerenciamento e para manter, na realidade, a equipe motivada é bem interessante. Ok? Muito interessante, tá? Então, voltemos aqui. Então, assim, qual é a noção e qual foi o pensamento primeiro em relação à burocracia? Olha, era uma forma de organização humana, tá? Então, tinha a ideia sociológica aí, né? Que se baseia numa racionalidade. O que seria essa racionalidade? É a adequação dos meios aos objetivos, que são os fins. Como melhorar a forma de fazer, daí o foco na eficiência, para poder a gente conseguir aqui atingir os fins, tá bom? Da melhor forma possível, tá bom? A fim de garantir, então, a melhor eficiência, tá bom? Ok, então, o foco era nos objetivos? Não, era na melhor forma de fazer, com uma racionalidade. Beleza? Beleza. E aí ele foi entender primeiro, né, quais eram os tipos de sociedade. Ai, Jesus, qual era o tipo de sociedade, né, que existia, e dentro dessa sociedade, que tipo de autoridade que existia. E eu coloquei aqui, olha que bonitinho, uma figura, tá certo? Dentro dos grupos sociais, tem vários tipos, né? Mas o que era interessante é que começasse a entender sobre esse processo de que tipo de autoridades, quais eram as características. E os exemplos, por exemplo, o que acontecia com esse tipo. Por que isso daqui era importante nesse momento da burocracia? Porque era a forma como as organizações aproveitavam aquela ideia lá da liderança, né? Que aqui não era tanto, aqui era mais a ideia mesmo da autoridade. Que tipo de autoridade, então, nós tínhamos para que fizesse com que esses grupos sociais, a ideia não era de grupo, né, sociológica, para que fizesse, então, para entender, na realidade, como é que era a dinâmica desse grupo. Então, ele disse que tinha um tipo de autoridade que era tradicional. Qual era a característica dessa autoridade, né? Não é racional, tá certo? O poder é dado ou então é delegado, tá certo? Existe aqui a ideia de senhor. E a legitimação, tradição, hábitos, costumes. Exemplo, por exemplo, numa tribo. Okay? Numa tribo a gente tem, por exemplo, a gente pode ter esse tipo, ou esse exemplo aqui. Numa família, tá certo? Quais são os costumes? Quais são as tradições? Tá bom? E por aí vai. Tá? Mas existia um outro tipo também de autoridade que era carismática. Qual era a característica dessa autoridade? Não é racional, é o oposto. Né? Nem herdada, tá certo? E nem delegável. Na realidade, ela é baseada no carisma. Né? E a característica de pessoas mais carismáticas e que são mais líderes. Então, as características são é aquela história, é a característica que o carisma, ou essas características da pessoa, não é? Ela vai ter, então, digamos assim, a autoridade, ou ela vai
liderar, direcionar o grupo, enfim, servir de referência, porque ela tem essas capacidades de líder, tá certo? O grupo, na realidade, absorve, não é, esse tipo de autoridade pelo carisma ou por essa característica que a pessoa tem, tá bom? E, por fim, ele fala da autoridade, que seria essa autoridade racional. Essa daqui é racional, legal, ela é impessoal, ela é formal e ela é baseada no mérito. E eles, então, esse tipo aqui, como é que acontece a legitimação? A questão da justiça, da lei, a promulgação, regulação, normas, enfim, né? Existe toda uma normatização previamente definida para esse tipo de autoridade. E essa autoridade, normalmente, é aquela que a gente vê formalizada dentro das organizações formais, das empresas, tá bom? Esse tipo de autoridade aqui, né, é a autoridade que eu já havia dito para vocês que ela vai estar muito ligado ao conteúdo dos cargos. Tá bom? Esse cargo aqui, essa autoridade. Como é que essa autoridade aqui, de uma forma racional, legal, de uma forma impessoal e baseada principalmente na história da meritocracia, tá bom? Como é que essa autoridade, quais são as características dessa autoridade dentro do grupo? Ela se faz valer pelo acesso, pelo mérito, tá certo? Então, ele imaginava que esse tipo, né, apesar de existir nos grupos sociais os 3 tipos de autoridade, mas ele achava que o tipo de autoridade racional dentro de alguns grupos era necessário para promover o equilíbrio, tá certo? Entre esse grupo. É preciso que haja uma racionalidade e que as pessoas tenham acesso não por ser amiga do rei, ou por ser carismático, ou porque são os costumes, enfim, mas que ela tenha mérito para estar naquele cargo, naquela função. Beleza? Olha as cores melhorando, tá? E aí, quais são alguns fatores aqui que eu coloquei que eles, digamos assim, ajudavam, predispunham aí a questão do desenvolvimento da burocracia. Primeiro, era o desenvolvimento da economia monetária. Nós estávamos aí no período, né, em que houve aí o que a gente chama de apogeu quase do capitalismo, mas depois também a queda, né, com a história da Bolsa de Valores, né, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que denotava o quanto, muitas vezes, as organizações também se debilitando um pouco nesse processo de produção, mas o quanto a macroeconomia, ela tinha feito uma opção, muitas vezes, equivocada, de valorizar mais o mercado financeiro do que o processo mesmo de produção, tá certo, de produtividade das organizações, né? Enfim. É bem polêmico, mas está aí. O outro é o crescimento, a quantidade e a qualidade de tarefas administrativas do Estado moderno. A preocupação, o foco principal também, o foco principal mesmo, a influência muito grande, foi em relação a isso. E a questão da superioridade técnica, isso aí em termos de eficiência, do tipo burocrático de administração, tá bom? Aqui não existia, principalmente pelo o quantitativo e o qualitativo de tarefas administrativas do Estado moderno, nesse momento, não cabia mais essas organizações serem ineficientes, tá bom? E elas precisavam ser dissociadas de qualquer atitude, tá certo? Ou pensamento que trouxesse aquilo que eu falei, a exclusão do mérito ou a exclusão de uma racionalidade que não levasse ao desenvolvimento dessas organizações, tá certo? Através da eficiência. Beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos ver aqui as características. Aí tá tudo escrito aqui, mas eu não sou doida nem nada, botei só a figura. É a mesma coisa, tá bom? A figura eu vou utilizar aqui, mas vocês quando tiverem o slide e acesso, aí vocês vão ver tudo aquilo e mais isso daqui, tá? Então quais são as características da burocracia? Olha, aqui é que está o miolo do pensamento e da proposta de Max Weber. Ô, negocinho que é sensível demais. Vixe Maria. É sensível demais, enfim. Olha aqui as características da burocracia segundo Max Weber, tá? E olha o que é interessante, consequências previstas e qual era o grande objetivo. Vocês terem uma ideia como é de forma equivocada que as pessoas falam mal da bichinha, da burocracia. Olha qual é o objetivo do Max Weber. Máxima eficiência da organização. Então vamos daqui para lá. Para que uma organização ela pudesse ter a máxima eficiência, ele então propôs tudo isso. Primeiro, caráter legal das normas, tá certo?
Precisava tudo ser explicitado e o preto no branco ali, ó, tudo bacaninha. O outro, caráter formal das comunicações. Lembra que eu falei da informalidade? O presidente disse aquilo, aqui ele dizia assim, não, tudo tem que ser feito de forma formalizada. É de um setor para o outro, bota o memorando, é daqui para ali, bota o ofício, fez uma reunião, qual é o resultado? Bota aqui a ata. Então ele primava por esse caráter, deixa tudo registrado, tá certo? Para que é isso? É para poder acontecer a comunicação da melhor forma possível e deixar os registros para que as pessoas possam entender o que foi que aconteceu, ok? E para não haver aí, não é, nenhum erro na hora do processo de entendimento nesse processo de comunicação, tá? Outra, que ele falava muito, a divisão do trabalho. Nós já vimos que Fayol também, o Fayol também, ele tinha essa ideia da questão da estrutura, né? Então, Fayol também falava muito da questão da divisão do trabalho, Taylor, enfim, mas ele também veio com essa história, é preciso, não é um foco em se dividir quem faz o quê e deixar isso muito bem, tá bom? Aqui haja, então, essa divisão do trabalho. A outra, impessoalidade no relacionamento. As relações, elas precisam ser impessoais. Se eu estou em um cargo, tá certo? E alguém, enfim, por mérito entra, né, em algum outro cargo, enfim, o relacionamento com essa pessoa precisa que seja de forma impessoal. Ah, é porque é meu amigo, não interessa. No caso aqui, não vai valer muito aqui as relações pessoais não, tá? É preciso que dentro das organizações tenha-se, então, uma postura de impessoalidade profissional. Assim como precisa também que haja essa impessoalidade nas relações com alguém, tá certo? Que venha do mercado. A professora deu um exemplo disso, da impessoalidade. Dentro das organizações, porque você é meu amigo, eu vou lhe ajeitar aqui. Quer ver uma coisa? Eu, como professora, eu nunca faço isso até porque eu não ia constranger. Eu tenho muitos alunos que são de banco. Aí no banco é a pior fila, né, que a gente de certa forma enfrenta. E aí às vezes o aluno está bem ali no caixa, né, e eu estou lá no final de uma fila, não interessa. Dentro do banco ele tem o comportamento, segundo a burocracia, de impessoalidade. Eu sou ex-professora, posso ser até uma pessoa amiga, mas ele tem que tratar todos de forma igual, beleza? Dentro do ambiente de trabalho, a mesma impessoalidade. O que eu tenho que considerar para que você tenha acesso a algum trabalho, alguma coisa, é o seu mérito, a sua capacidade técnica. Era isso que preconizava. Tá certo? Por quê? Porque se você não tivesse, se você fosse meu amigo, eu ia tender a deixar de lado quem tem um mérito para poder facilitar para uma questão mais pessoal, tá certo? Por isso que ele preconizava a impessoalidade. Outra, a questão da hierarquização da autoridade, aqui é muito interessante. Era o respeito a essa hierarquia, tá certo? Quem é o superior a você, quem é o inferior a você, ele preconizava muito isso, que isso daí havia de ser respeitado. Tá certo? Tinha que haver o respeito, né, e o reconhecimento por essa hierarquia das autoridades, tá certo? A outra, rotinas e procedimentos, uma beleza. O que ele dizia? Ele dizia, olha, tudo tem que deixar muito bem explicitado, escrito e definido. Aqui tem muito, gente, a orientação aqui, não é burocrática, da utilização de manuais de rotinas e procedimentos. Ainda hoje a gente tem algumas organizações, às vezes algumas organizações, como, por exemplo, organizações da área de saúde, né? A gente ainda tem manuais de rotinas e procedimentos na área de enfermagem, né? Os checklists, enfim, tudo isso. Quer ver uma área também? A área de aviação. Pronto, você vai viajar, a mocinha lá do avião, né? Ela já tem ali uma pranchetinha ali com todo o checklist. O que é isso? São os procedimentos necessários, tá certo, para se fazer na questão, não é quando vai, então, operacionalizar, tá bom? Ali no avião. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? É que ele preconizava que se você explicitar e tiver um foco, né, deixar bem claro essas rotinas e procedimentos, as pessoas que vão trabalhar na empresa, elas teriam em algum momento, diante de alguma dúvida, elas teriam como tirar essa dúvida. Né? Então tinha que deixar aquela história, até porque dizia muito isso, a história do vão-se os anéis, mas ficam os dedos, ou seja, ficam as organizações e as pessoas podem sair para outra empresa, mas ficou tudo ali registrado, tá? Deixar tudo muito bem explicado e explicitado. Isso tudo era uma forma que ele acreditava que iria melhorar no processo de como fazer melhor, no processo de eficiência da organização. Competência técnica e mérito, as pessoas têm que ter acesso tá certo? As funções, aos cargos, por mérito. Daí a cultura dos concursos, do processo de seleção, tá certo? Por quê? Porque não é porque eu tenho que ser amigo do rei que eu vou ter acesso, não. É porque eu sou amigo do dono,
Tá? Não, não é assim não, tá bom? O que você tem que ter, na realidade, acesso é você mostrar que tem um mérito, não é? E aí o mérito técnico, né, pela questão de meritocracia, para você ter acesso a. Tá bom? Se justifica muito quando a gente percebe essa questão do concurso, né? Dos concursos. O que mais? Especialização da administração, né? A questão do profissionalismo e a previsibilidade do funcionamento. Eu vou unir essas três aqui. Essa questão da especialização da administração, ela casa muito com a questão da divisão do trabalho, né? Especializar bastante em áreas específicas na hora de se dividir, ela casa muito aí com esse processo de divisão do trabalho, tá? Seria o melhor as pessoas se focar normalmente e se especializar o máximo possível naquela área específica, tá bom? A outra questão do profissionalismo, que casa aqui com a impessoalidade, é preciso ter uma postura profissional dentro de toda e qualquer organização. Fora dela, aí tudo bem, você dá respaldo nos seus relacionamentos informais. Mas dentro da organização formal, tá certo? O que se coloca como, o que se valoriza mais é a postura profissional. A história vem daqui, a história do profissionalismo. Ah, fulano é pouco profissional. Fulano, não existia muito essa informalidade, não existia muito espaço. Tá certo? E aqui casa bem direitinho, inclusive, com a postura da impessoalidade. E aí, depois de tudo isso feito, de todo esse checklist, ele dizia que, olha, aí a gente vai conseguir ter a previsibilidade do funcionamento. O mais importante é se ter o controle, tá certo? E aí se prever, na realidade, a previsibilidade do funcionamento de toda a organização. Por quê? Porque assim a gente vai conseguir atingir uma maior eficiência. Tá certo? A gente vai ter o controle de como fazer da melhor forma possível. Então, tudo isso daqui que ele colocava, né, que era a burocracia se baseava nisso, tinha uma consequência prevista, que era a previsibilidade do comportamento humano e a padronização, tá certo? Desses participantes, do desempenho desses participantes. A partir daqui, né, nós vamos ter o controle sobre esse comportamento e sobre os resultados. Isso vai levar a uma maior eficiência, tá bom? Mas o que foi que aconteceu no meio do caminho? Aí a gente vai ver aqui, que eu coloquei para vocês, né? Algumas vantagens da burocracia, que é a racionalidade, a precisão na definição e na operação das coisas, a rapidez. Olha só, qual é a noção que você tem quando se fala em burocracia na rapidez de alguma decisão? É o contrário, né? Meu Deus, para poder a pessoa decidir sobre um processo meu, é uma confusão. Mas a previsão que eles imaginavam era que existia a rapidez na decisão. Por quê? Porque como está tudo aqui organizado, tudo muito bem comunicado e formalmente, tudo isso vai dar mais respaldo para que as decisões sejam mais rápidas, tá certo? Que mais? Uniformidade dessas rotinas e procedimentos, e aí gera mais especialização, né? A continuidade da sobrevivência da organização, dizer que haveria redução de atritos, muitas vezes, entre as pessoas, constância, confiabilidade, pronto. E aí, no final, benefícios para as pessoas na organização. E isso era que ele entendia como vantagem que eu coloquei aqui, tá bom? Racionalidade, processo decisório veloz, imagine aí, imaginar que a burocracia pensava na velocidade, tá certo, nesse processo de decisão, né? Então, assim, olha o que ela preconizava, tá bom? E no final das contas, o que é que nós tivemos? Então, assim, isso daqui era o pensamento de Max Weber, era o pensamento da proposta, tá certo? Do que seria a burocracia, tá bom? E eu coloquei essa figura aí que eu achei tão bonitinha. Quando desburocratizar este departamento, quero ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente, Alencar. E o outro lá, com certeza, Almeida. Ou seja, a impessoalidade aqui era total, e além de ser total e que era interessante, é que o volume de papelório gerado não dava condições nem tempo, né, dos dois ao menos se relacionarem e se conhecerem. Aí deve ter entrado por mérito, mas por mérito para dar conta de todo esse papelório. Tá certo? E depois, então, ele se conheceria o Almeida e o Alencar, tá? Isso daqui exprime bem o que as pessoas, ou que o senso comum da sociedade entende como sendo a burocracia. Por quê? Porque a gente vai ver que na disfunção burocrática, no meio do caminho, tá aqui, havia uma coisa chamada ser humano, e o ser humaninho, ele desvirtuou, a palavra é essa, ele desvirtuou, tá bom? E aí gerou essas disfunções todas que a gente vai ver aqui. Uma, por exemplo, é a questão do comportamento do ser humaninho, ele ser muito ligado ao que dizia as regras. Olha, eu só faço o que diz, bem, o que está bem na lei, eu só
faço o que está bem ali, o que diz a regra. Às vezes, vou colocar aqui um exemplo esdrúxulo, que eu normalmente coloco sala de aula. Às vezes, você está em Cristalândia. Aí você vai entregar um processo lá em Parnaíba. Quando chegou em Cristalândia, tinha que fazer o reconhecimento de todas as páginas. E o rapaz do cartório, sei lá de onde, um processo de 1.000 e tantas páginas. Aí a pessoa foi, carimbou e assinou todas, rubricou, né, todas. Quando chega em Parnaíba, o rapaz de lá foi olhar as 1.000 e tantas páginas e descobriu que a 998... ela estava carimbada, mas não estava rubricada. Entendeu? Aí o que o rapaz disse? Não posso receber, não. Por quê? Porque falta bem aqui a rubrica do rapaz, aqui da pessoa lá, então o senhor tem que voltar a Cristalândia. Entende? Eu estou usando o exemplo que é esdrúxulo, só para que vocês entendam o que é o apego às regras. As regras, elas existem, as normas, elas existem como um meio, entendido? E a disfunção da burocracia, o ser humano entendeu que elas são o fim. Tá certo? Então, muitas vezes as coisas deixam de ser feitas, principalmente na esfera pública, nas organizações públicas, porque elas têm não a característica essencial da burocracia, mas a disfunção dela. Entendido? O que é isso, professora? O ser humano, o comportamento dele é um comportamento engessado, de total apego às regras. Só faz, não é muitas vezes o que o bom senso, tá certo? Diz, mas muitas vezes o que as regras dizem. E aí a gente tem diversos exemplos, como muitas vezes, por exemplo, a gente vê aí casos na esfera pública, né, de, por exemplo, alguns medicamentos que passaram do período, né, de validade, enfim, algumas dessas perdas. E quando você corre atrás, ou o contrário, existem medicamentos que estão faltando, enfim, não é? Essa ineficiência em alguma área, tá bom? Só na esfera pública? Não, na esfera privada também. Mas a esfera privada, ela tem que dar resultados mais rápido, então ela é menos, digamos assim, burocrática. Ou a gente percebe menos as disfunções, da burocracia. A gente vê muito mais, não é, os exemplos de onde se desvirtuou a noção burocrática essencial, quando a gente vê esses exemplos acontecerem muito mais na esfera pública. Beleza? Excesso de formalidade, verdade. Né? As relações muitas vezes são formais demais, e aqui vai casar, deixa eu ver se eu coloquei a questão do apego aos cargos, né? E nós ainda somos filhos da burocracia, então a gente deve ver diversos aspectos nesse sentido desse excesso de formalidade e apego muitas vezes a essa questão da hierarquia da autoridade e outras coisas mais. A consequência de tudo isso é, por exemplo, a gente ainda ter dentro, por exemplo, na sala de aula, que é meu espaço de trabalho, a gente ainda observa que todas as carteiras dos alunos são do mesmo tamanho e são iguais, mas a carteira do professor é maior, né? Para que aquilo? Aquilo dali são sinais claros de autoridade. Quem é a maior autoridade em sala de aula deixa bem claro, isso é uma cultura burocrática, que é o professor. Então, se é o professor, ele tem, então, que ter, tá certo? Algumas, digamos assim, tem que exprimir aí, não é? Algumas características dessa autoridade. Às vezes você entra numa organização e você, quando vai à mesa, ou melhor, à procura, digamos assim, da maior autoridade, não é? Ali, daquele órgão, enfim, você vai observar que a sala maior é dele, que tem uma secretária, que tem alguns, né? E não é nem só essa questão dos sinais claros dessa autoridade, que diz respeito ao conteúdo do cargo, mas também da formalidade, que é isso que a gente está falando, e esse excesso de formalidade por exemplo, eu vou atrás de alguma informação e muitas vezes eu chego lá e a pessoa diz, faça um requerimento para que eu possa lhe dar essa informação, ou me mande um e-mail, me mande um memorando, me mande um ofício para que eu possa então lhe dar uma resposta. Isso daqui também tem aí a questão do excesso de formalismo, tá bom? Resistência à mudança, essa daqui é que pega. Como nós temos dessa cultura, dessa revolução sociológica aí, né, que eu já falei do apego às regras e tal, esse ser humaninho, ele ficou engessado. Engessado em quê? Tá certo? Olha, eu só posso fazer aqui o que manda assim, o que faz, tá certo? E esse ser humano, isso resvalou também como consequência a questão da resistência à mudança. O ser humano, a primeira coisa de qualquer tipo de mudança que haja, é que a primeira coisa é que ele vai ser resistente. Primeiro ele diz não. Mesmo que depois ele observe e vá se adaptando devagar, né, e observe que essa mudança pode ser para melhor, para alguma situação melhor. Mas a cultura, tá certo?
que ensinou ou que condicionou esse ser humano a não mudar muito, né? Porque o ambiente, olha, para ele ser mais eficiente, ele precisa ser mais seguro, você precisa estar numa região de conforto. Em sendo assim, dar continuidade ao que temos, né, estabelecido, então esse ser humano ele ficou muito resistente às mudanças, tá? A outra questão são essas relações impessoais, né? Porque a burocracia, ela falava da impessoalidade. Só que não considerou que o ser humano, por questões de afinidade, ou por questões de, como dizer, de interesse, enfim, né? Ele, então, desenvolvia relações pessoais, né? Então, essa impessoalidade que garantiria, digamos assim, uma racionalidade, né, nas relações interpessoais dentro das organizações, como ela teve uma limitação nessa proposta, Marx teve essa limitação de não considerar que o ser humano ele tem essas relações pessoais, sim, isso daqui gerou uma disfunção, tá certo? Por quê? Porque apesar de eu estar no cargo, apesar de eu estar numa função, por mérito, né, ter todos esses apegos, ser resistente e tal, mas no meio do caminho eu tenho a necessidade da relação social, enfim, e a partir daí é preciso que eu tenha essas relações pessoais, tá bom? Então essa impessoalidade, ela cai um pouco por terra, tanto dentro das organizações como fora, enfim, nesse relacionamento. O processo decisório que eu coloquei como categorizado e as normas absolutas, tá certo? O processo decisório, duas coisas, quem decide, existia também aqui um apego ao processo hierárquico, um decide e o outro executa, e a decisão ela precisa estar pautada sempre nessas normas ou, enfim, em regras, e aí vai. A questão que eu já havia falado do ensinar de autoridade, né? É necessário que o maior cargo, ou todos os cargos, ele tenham, ou ele exprima aí, ele denote, ele coloque na realidade alguns sinais de autoridade para que todos entendam quem é o presidente da organização, quem é o diretor, quem é o simples, quem é o comum, enfim. E a gente ainda vê muitas organizações, por exemplo, que no estacionamento tem lá a vaga, presidente, diretor fulano de tal, né, que isso faz com que você trate, e de certa forma a burocracia preconizava isso, faz-se necessário que se deixe claro os sinais de autoridade para que sejam respeitados. Isso daqui é a disfunção, né? Então, assim, ainda hoje a gente tem na nossa cultura, a gente observa ainda algumas organizações fazerem isso, né? Você ainda chega em um canto onde todos deveriam ser tratados de uma forma mais ou menos igual, digamos assim, você ainda vê sinais claros de autoridade, né? Essa questão de sinais claros, como eu falei, olha, dentro de uma sala de aula, o relacionamento ele não é tão horizontal. É horizontal em relação aos alunos, ok? Entre eles. Mas a maior autoridade ali tá certo? É o diretor de um centro na universidade, ele vai ter sua secretária, vai ter uma sala maior, vai ter uma sala de reunião, vai ter todos esses aspectos que exprimem aí os sinais de autoridade, mesmo que seja alguém bem democrático, beleza? E, por fim, essa questão do público externo versus o olhar interno, né? Na realidade, a disfunção é no sentido de algumas dessas, do que preconizava, dessas características da burocracia, ela dificultou, né, nessa relação do público interno versus do público externo. Por quê? Porque ao invés de transformar a organização em algo mais eficiente para satisfazer a necessidade do público externo, ela fez exatamente o contrário, tá bom? Ela criou dificuldades e a essas dificuldades é que a gente chama de disfunções. Entendido? Então, a burocracia, o pensamento, as características dela, era para que as empresas fossem mais eficientes e isso gerasse, né, para o público externo, para o mercado, de uma certa forma, um benefício, ok? E a disfunção dela, por conta, muitas vezes, da percepção do ser humano e dessas dinâmicas todas aí, aconteceu exatamente o contrário. Aconteceu o aumento do conflito interno, tá certo? Que ao invés das organizações se transformarem em algo mais eficiente, se transformarem em algo mais ineficiente, ok? E isso resvalou na relação com o público externo, ok? Uma das coisas, quando a gente fala, e aqui tem a disfunção também, eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada, né? A gente, quando fala de burocracia, por exemplo, a gente vê muito, mas muito a questão do excesso de formalismo e a questão do papelório que isso gerou. Tá certo? Olha, a comunicação precisa ser formalizada. Portanto, faça biomemorando, aí você tem um apelo de memorando. Entre bem com o processo, olha um monte de processo.
Tá certo? Então, gerou tudo isso, essa questão de resistência muitas vezes à mudança, né? Ainda hoje, como somos filhos da burocracia, muitas vezes você vem com um processo tecnológico, tecnologia de informação e comunicação para melhorar um processo, e as pessoas são muito resistentes, porque a tendência é querer que continue da forma como está, mesmo que essa forma ela exprima a ineficiência, tá certo? Mas é porque somos filhos dessa burocracia, dessa cultura aí, tá bom? O que mais aqui que nós temos? Bom, é a mesma coisa, tá bom? Aí aqui, o que caracterizava a burocracia? Era a previsibilidade do funcionamento. Esse era o objetivo. E o que a gente vê como disfunção, que é o que todo mundo tem como senso comum, porque sente na pele, é que burocracia é sinônimo, tá certo? De imprevisibilidade do funcionamento e de inoperância e de ineficiência. Entendido? Então, o que a burocracia realmente é, dentro das características, dentro da sua essência, né, seria bem diferente do senso comum que a gente tem hoje, por conta de ter sentido na pele, de ver que, na real, uma coisa era a ideia e a outra era a operacionalização, a prática. A prática, na realidade, terminou nisso daqui, resvalou nisso. Tá bom? E aí a gente tem aqui, eu coloquei aqui esse quadro, né, um quadro que resume bem bacana aí, a questão dos graus de burocratização, tá certo? A escassez e o excesso, e aqui seria o ideal, entendido? Então, assim, o ideal, divisão de trabalho, hierarquia, regras e regulamento, formalização das comunicações, impessoalidade, seleção e promoção do pessoal por mérito, enfim, tá? Aí isso tudo levaria à eficiência, foi pensado assim. A escassez, ou seja, não ter a burocracia como ela foi realmente pensada, não se ter a ideia de dividir o trabalho, desse processo de hierarquia, de normas e regulamentos, enfim. A escassez, menos, ela gera o quê? Uma desordem total. Por quê? Porque a gente pode ver aí a falta de especialização, bagunça e confusão, a falta de autoridade, quem é mesmo aqui, tá certo? A liberdade excessiva, tá bom? Não tem regras e nem regulamentos, e aí? A ausência de documentos, a informalidade é total no processo de comunicação, a ênfase nas pessoas, tá certo? E o apadrinhamento, que Weber tinha muito, ele tinha muito essa preocupação da questão do nepotismo, do apadrinhamento, da questão de as relações pessoais, elas excluem um e incluem outros, entendeu? E isso muitas vezes não vai ter um bom resultado. Então, assim, é bom a escassez da burocracia? Não. Porque ela termina na desordem total. E não existe nenhuma organização que possa se sustentar num ambiente de desordem, beleza? Mas também tem o outro lado, que é o que a gente muitas vezes vê também, que é o excesso de burocratização que leva a uma outra anomalia, que seria a rigidez, tá bom? E o que a gente vê aqui no excesso de burocratização? Super especialização e hiperresponsabilidades, no que diz respeito à hierarquia, excesso de autoridade, a autocracia e a imposição, sempre, tá certo? Uns pensam, mandam e acabou-se, é isso daí mesmo e acabou-se, tá bom? A questão das normas e regulamentos, né, regras e regulamentos, muita ordem e muita disciplina. Existem algumas organizações que têm essas características. A gente sabe que existem algumas, tá certo? Formalização das comunicações é o excesso de papelório e esse formalismo, tá certo? O que mais? A impessoalidade, a ênfase aqui nos cargos, tá bom? Fulano é diretor, fulano é o comandante, fulano é o gerente, fulano é que é o diretor, fulano é que é o presidente, fulano é o vice-presidente, fulano é o coordenador, tá certo? Então, muita ênfase no cargo, ok? E seleção e promoções, um excesso de exigências para que isso aconteça. Tá bom? Então, nem é bom o excesso, porque ele leva a uma rigidez, tá bom? E nem a escassez. Por quê? Porque ele leva a desordem. Então, os dois polos, eles não promovem a sustentabilidade. Daí, a forma como a burocracia, ela foi idealizada, não é? Foi pensada, ela levaria, então, a esse processo de eficiência que seria o melhor para toda e qualquer organização. Então, a burocracia é ou não é alguma coisa boa ou ruim? Tá certo? O que vocês acham? Porque aqui a gente finaliza a nossa apresentação de hoje, tá certo? E eu gostaria, Luana, de que voltasse para cá agora os polos, para a gente começar aqui um pouco a interagir. E eu ainda vou falar aqui algumas coisinhas para vocês, tá? Tirar aqui algumas dúvidas para vocês, tá bom? E de vocês. Alguma dúvida em relação a isso?
eu queria que botasse aqui os polos de novo, para poder a gente, viu? Fazer essa interaçãozinha, tá? Hoje... Tá. Vou tirar... Uhum. Tem como botar para mim? Uhum. Eu vou já começar a responder vocês aqui, tá bom? Vou já colocar aqui, porque eu tinha que fazer logo essa apresentação e dar esse espaçozinho aqui, dessa meia hora, para a gente conversar aqui, tirando. Tá certo? Olha que coisa boa! A teoria da burocracia não previa um controle para evitar o excesso de burocracia. Professora, para avaliação, vamos estudar pelos livros também? Vocês estudem. Olha, tudo que vocês têm disponibilizado na plataforma, que é a nossa sala de aula virtual, é para vocês ficarem à vontade, viu? Estudem por lá, pelo material. Vejam de novo nossas aulas, elas são disponibilizadas lá, vocês podem escutar tudo de novo, tá bom? Tem os tutores, tá bom? Para tirar também as dúvidas, as coisas estão sempre melhorando. Matias Olímpio, uma beleza, Matias Olímpio. Eu comi uma vez uma galinha em Matias Olímpio. Rapaz, um espetáculo. Eu amo este Piauizão vibrante. Só tem coisa boa, viu? E aí, vixe, fizeram aqui, peraí, a teoria da burocracia não previa um controle para evitar excesso de burocracia? Pois é, quando foi feita essa proposta, não é? Não houve a previsão do desvirtuamento, tá certo? Porque não há, às vezes. E o que você vê é que no meio do caminho existem outras variáveis, né, que realmente levaram a burocracia às suas disfunções, tá? Uma delas são essas características humanas, né? Da questão da impessoalidade, enfim, de tudo isso. E cada grupo social, eu vou colocar grupo social melhor, tem as suas características, as suas crenças, a sua cultura, tá? E nem todo mundo absorveu, né? Ou melhor, nem todas as sociedades, nem todos os grupos sociais, nem todas as organizações absorveram essa ideia da burocracia na sua essência. Tá bom? Ei, Luna, eu quero que aumente um pouquinho, não previu, o que mais? A aula foi ótima, esclareceu bastante as dúvidas. Ok. Em relação às provas, elas são subjetivas ou objetivas? Pois é. Ótimas essas perguntas aí. A prova do dia 6, ela vai ser toda objetiva. Tá bom? Por quê? Porque a subjetividade, vocês não estão sendo avaliados só pela prova. Vão lá, eu já expliquei isso aqui, mas vocês precisam ir lá no plano da disciplina. O que é o plano da disciplina, professora? É o planejamento da disciplina. E lá eu coloquei bem direitinho como é que vai ser feita a nota da disciplina. A subjetividade, ela está nos fóruns e nas atividades que eu pedi. Ok? Elas serão somadas e elas têm um peso, eu expliquei isso no primeiro dia de aula, né? Junto com deixa bem aí, tá, Luana? Junto com a prova que vocês vão fazer no dia 6, tá? A prova vai ser toda objetiva, mas ela vai falar sobre todos os assuntos, ok? Então, é preciso que vocês... Ó a pergunta aqui, ó. É preciso que vocês estudem nesse tempo todo, aproveitem todo esse material, os vídeos, tudo que vocês têm disponíveis. E ainda tem lá no plano da disciplina, viu? Os links que se vocês quiserem pesquisar, tá bom? Luana, volta de novo aí. Volta de novo aí, lá em cima que tem uma pergunta que eu quero... Nos dias de hoje, a procrastinação seria uma consequência indesejável da teoria da burocracia? A procrastinação, ela é indesejável para qualquer teoria, tá certo? E até certo ponto a procrastinação, ela pode estar sendo, não é conceituada, mas percebida como um comportamento doentio, como um comportamento patológico. Então, nos dias de hoje, de ontem, de amanhã, a procrastinação não é um comportamento humano desejável em momento algum, ok? O que mais? Olá, professora Silvana, professores, tem um negócio aqui. Manda um alô para a fronteira, já mandei, né? O que mais aí? Acho que pode, ao contrário, pode descer aí para que a gente possa... ver aí devagarzinho. As atividades serão corrigidas em tempo para que possamos realizar alguma correção. Não, outra coisa que seria bom explicar. Vocês vão mandar, tá bom, as atividades de vocês, e a posteriori é que os tutores vão corrigir, tá bom? E vão passar a nota, tá? Agora, o que vocês podem fazer, né, é vocês...
nos fóruns e o tempo inteiro começar a interação com o tutor e com os próprios colegas. Olha, eu me lembro de uma turma de Alto Longar. É um rapaz, não sei se o nome dele é Abílio, é um menino novinho, né? Mas o que é que eu acho interessante? Ele é sempre o primeiro a postar alguma coisa nos fóruns, tá certo? E o que é que eu vi? Não foi só ele não, né? Os outros também. Mas o que é que eu acho interessante é a riqueza quando um colega se coloca. Vocês poderiam, em cima de um comentário do colega, vocês questionarem. Tá certo? Por quê? Porque essa interação é que traz a riqueza do conhecimento, gente, viu? Esse processo de ensino-aprendizagem, ele não fixa no professor como sendo o dono, né, de todo o conhecimento. Não é. Cada um vai ter o seu. A riqueza dos exemplos, tá certo? Utilizar todo esse material didático. Aproveitar, os tutores de vocês são pérolas daqui, todos escolhidos a dedo, no processo de meritocracia. Todos eles passaram no processo de seleção. Todos eles estão aptos e são excelentes. Eles têm experiência em lidar com o ensino à distância, tá bom? E o que é interessante? Não percam a chance de interagir com todo esse pessoal. Tem muita gente boa aí, tá? Que pode estar interagindo mais ainda. Olha, mande um alô para Socorro do Piauí. Papa Capim dos meus sonhos, viu? Professor, por favor, nos envie o número da matrícula dos alunos classificados. Eu não tenho como fazer isso. Vocês têm que entrar em contato com a coordenação, tá? Estão pedindo aqui para pegar outra disciplina para nos ensinar. Não tenha dúvida, vai ser um prazer, viu? Instituições militares podem ser consideradas instituições com excesso de burocracia? Muitas vezes sim. Elas tipo da organização que ela tem características, tá certo, de excesso da burocracia, tá bom? Está mudando um pouco, viu? Está mudando um pouco. Agora mesmo eu tive a experiência de ministrar uma disciplina de especialização na nossa PM, né? E a gente percebe o quanto está mudando. E outra coisa, eu mesmo tinha uma ideia completamente diferenciada disso. Quanto à nossa PM, né? O governo do estado de uma forma geral, mas a PM, ela tem pessoas valiosíssimas que vocês estão longe de imaginar, e o quanto eles são preparados, e o quanto a PM do estado do Piauí hoje tem a preocupação de capacitar cada vez mais e dar oportunidade para quem quer estudar, para quem quer correr atrás de conhecimento, viu? Nós estamos vivendo hoje também na sociedade do conhecimento, né? Então, faz necessário que a gente corra atrás disso, desse conhecimento. Não é só para, no final das contas, ter um diploma, porque você não vai fazer diferença nenhuma. É para que você possa correr mesmo atrás do conhecimento necessário para fazer a diferença na sua vida. Entendido? É um espetáculo. Olha, eu preciso, na realidade, aprender, e o que ainda vem por aí, ainda tem muita coisa boa para vir aí, em disciplinas, viu? Vocês vão esquecer de mim, né? Mas daqui a pouco eu volto de novo, viu? Não se preocupe, não. E vocês vão ter a noção da riqueza, né, desse curso que vocês... E o quanto ele pode ajudar na vida de cada um de vocês. Tá bom? E o que é mais aqui? Deixa eu ver... Não, Luana, acho que pode descer. Descer, assim. Lá pro final, para as últimas, né? Para as últimas aí. As instituições militares, já falei, né? Ah, tá bom, tá bom. Tá. Olha, estão me chamando aqui em Santa Filomena, querendo me convidar, professor, para a nossa conferência. Oh, mas eu não estou aqui. Conhecimento é poder, poder de mudança de vida. Não tem a mínima ideia que é por aí mesmo, tá bom? Nos dá essa autonomia, tá? Esse conhecimento. Ou eu não vou poder ir, sabe por quê? Eu até adoraria, que eu adoro festa, mas dia 30 eu estou em São Paulo, né? Eu vou passar o Natal e o Ano Novo lá, todos nós da família, esse ano nós vamos lá para casa de um irmão que eu tenho lá, e aí não vai dar, mas vai ter a oportunidade. Olha, pode me convidar que eu vou, viu? Para tudinho, tá bom? O que quiser aí eu vou, e aí, enfim, tá bom? Eu já respondi essa das instituições militares, né? Assim como também as instituições eclesiásticas. A igreja, né? Ela também tem, muitas vezes, ela lida com autoridades que são mais carismáticas, mas ela tem, muitas vezes, um formalismo ou excesso de formalismo, tá bom? Faz necessário, mas é só a igreja ou a organização militar? Não, a gente tem algumas outras organizações também no dia a dia, são setores privados, que também têm essa proposta de serem mais burocráticas, no sentido do excesso dessa burocracia, tá bom? E às vezes elas se tornam ineficientes por isso, tá certo?
Os alunos de batalha parabenizo, ótimo, parabéns para todos nós que estamos hoje aqui, cada um, não é, participando, dando o seu melhor, tá certo? Para que a gente possa, por aí, mudar uma realidade do Piauí, não é? Tá certo? Olha as coisas melhorando, eu acredito que as coisas estão melhorando sempre. Viu? Apesar de que muitas vezes a televisão diz, ai, tá pior, tá pior, tá pior. Até o dia que nós descobrirmos que o poder de mudarmos alguma coisa está em cada um de nós, se a gente puder, tá bom? O João Pedro de São João da Serra está convidando a senhora para comer uma galinha. Rapaz, não me faça esse convite não, porque eu vou. Agora deixa eu fazer, vou, guarda esta galinha aí pro próximo ano que ainda vai ter oportunidade, viu? Olha aqui, que perguntaram, a gestão democrática é aversa, né? Isso é avessa, né? A burocratização, não necessariamente. A gestão democrática, né, tá ligada àquilo que a gente conversou hoje sobre a participação de todos no processo da tomada de decisão, tá certo? A gestão democrática é ligado mais a isso, né? Agora, ela pode muitas vezes primar não pelo excesso, tá certo? E nem pela escassez, mas ela pode primar por algumas características essenciais da burocracia, como, por exemplo, tratar as pessoas, né, na gestão democrática, de forma mais horizontal, de forma mais igual, tá bom? A relação de que as pessoas têm acesso às funções por mérito, tá certo? Quer dizer, existem algumas características dessa burocracia, né, na sua essência, que elas podem sim e devem ser utilizadas na gestão mais democrática, tá bom? Mando um abraço para a Bertolina, eu já passei uma vez para o Bertolina, quando fui no rumo lá de Uruçuí. Os alunos de chamada que não receberam as suas matrizes vão poder fazer a prova, mesmo sem ter, olha, daqui até lá, eu quero acreditar que sim, tá bom? O polo de Cristalândia é uma beleza, tá bom? Cristalândia é uma das últimas cidades do Piauí participando disso, que bom, gente. Fico feliz por isso, viu? Tem alguns alunos que estão sem nota. Gente, essa questão de nota ou essa questão que é administrativa, por favor, vocês tratem com os coordenadores, tá bom? Com o seu tutor, ou com a coordenadora do curso, ou com o coordenador pedagógico, ok? Mandar um alô para Palmeiras, Bianchi, um espetáculo, Palmeirais. Vem a Conceição do Canidé comer um peixe frito e boianaba. Nossa Senhora! Tranquilamente. Deixa que vai ter a oportunidade da gente fazer alguma extensão, viu, universitária. Pelo amor de Deus, mande um alô para a Lagoa do São Francisco. Não mande só um alô, não. Eu vou inteirinha para a Lagoa do São Francisco no dia que vocês me convidarem. Tá bom? Olha, eu sei que são 60 polos, né? Mas a gente pode ter depois, nós vamos ter uns seminários, tá certo? Bem interessantes, temáticos, né? E o primeiro seminário eu vou fazer parte dele, coordenando esse seminário. Então, assim, se tiver a oportunidade de ir em alguma dessas cidades, coloco à disposição. De qualquer forma, durante todo esse período do curso, nós podemos ter a oportunidade de estarmos juntos, desenvolvendo alguma coisa, tá bom? A universidade, ela desenvolve, além de ensino, que é isso que a gente está fazendo, pesquisa e extensão. Beleza? Em sendo assim, nós teremos oportunidades, tá bom? Então, assim, gente, ó, tá chegando aí o nosso meio-dia, né? Hora de encerrarmos aí, tá encerrando as aulas. E antes disso, cadê o gorrinho? Que eu comecei com o Papai Noel e terminei sem ele. Mas, enfim, eu queria, era que vocês, né? Tem aqui um negócio, bom dia, qual a teoria que a sociedade hoje está passando? É uma junção, mas hoje eu diria para a gente perceber, prestem atenção, percebam alguns aspectos tayloristas na relação de trabalho hoje, a fragilidade dessa relação de trabalho, no que diz respeito à parte mais frágil dessa relação, que é o trabalhador, tá? O que está acontecendo hoje? Os trabalhadores, eles estão com poucos direitos, legalmente falando, né? Alguns desses direitos foram retirados, e cada vez mais a exigência, e muitas vezes a desumanização no processo de operacionalização dentro das organizações. Então, vamos deixar no ar essa questão aí, tá bom? E vamos ver em que momento, vamos entender o que passou para poder a gente ver em que momento. Mas existem algumas organizações também que têm essa preocupação da humanização. Mais do que nunca, ciências como a sociologia, a psicologia, principalmente a sociologia, ela está dando base à ciência da administração, não tenha dúvida.
Tá certo? Que momento nós estamos econômicos? Estamos passando por uma repaginada, uma releitura capitalista? Não tenha dúvida. Hoje a gente tem um ambiente mais competitivo ou cooperativo das organizações e daí o comportamento das pessoas, o que é exigido mais? Isso tudo a gente precisa entender o passado para a gente poder estar se colocando. Eu acho que tem alguns aspectos tayloristas, tá certo? Nessa relação aí, mas também existem empresas que já descobriram que o grande potencial das organizações são as pessoas, tá certo? Então também existe a humanização, ok? Palmeira do Piauí, além da terra do Buriti, da cana, é a terra pedindo um alô, e eu ia utilizar a Palmeira do Piauí, no meu mestrado, para pesquisar os alambiques que vocês têm aí, não é? Palmeira do Piauí tem um arranjo produtivo de alambique de cachaça que é um espetáculo, daí o Buriti, né, mas a cana de açúcar. Espere aí em Palmeira do Piauí algum dia, tá bom? Valeu, tá bom? Com todos vocês, valeu. Perguntaram aqui, Jardim do Mulato, a política tem escassez de burocracia? A política tem escassez de burocracia? Bom, eu não coloco a política com escassez de burocracia, eu coloco algumas organizações ligadas ao setor público podem ter escassez de burocracia, tá bom? Okay? Então, assim, não é a questão política, mas a gestão de alguns setores públicos, ok? Assim também como alguns setor privado. O setor privado é que tem que correr mais atrás, né? Participo do Reisado de Boa Hora, minha gente, eu tenho grandes amigos em Boa Hora, viu? A professora Cleidia Reis é de Boa Hora, é nossa colega lá, é diretora no centro, lá na UESP, viu? Enfim, ora, mas é só me chamar, viu? Que eu vou. Tá bom? Agora, vamos começar assim a nos despedirmos. E assim, ó, eu queria que todos vocês tivessem a oportunidade de ter um Natal bacana, viu? Muito feliz. E que o ano de 2018, né, com certeza vai ser bem melhor, entendeu, do que o ano de 2017. Por isso é que é um mantra, quase um mantra, eu viver dizendo, olha as coisas melhorando. A gente precisa pensar que mesmo tendo dificuldades, essas dificuldades, elas podem ser desafios, lembram do vídeo motivacional. Então, depende de qual olhar que a gente vai gerar, né, a partir dos problemas que temos. E se a gente, de repente, olhar como desafios e que as coisas irão melhorar e que por esses desafios a gente pode se fortalecer, não tem a menor dúvida que o 2018 vai ser muito melhor, o 2019 vai ser muito melhor e a gente vai aí se superando. Tá bom? Um grande abraço para Bertolinha, um grande abraço para Currais, um grande abraço para Cristalândia, um grande abraço, minha gente, para todas as cidades, tá certo? Cujos alunos, cujas pessoas estão participando desse curso, tá bom? Então, Feliz Natal para todos nós e que o ano de 2018 realmente vai ser bem próspero, tá bom? Até, tá bom?